Vamos falar de um tema que toca profundamente muitas mulheres: a sensação de perda de identidade ou de propósito depois que os filhos crescem. Nossa convidada é a psicóloga Camila Silva, que vai nos ajudar a entender como lidar com essa fase e redescobrir a própria essência. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Tudo obrigada pelo bem? convite. Tô bem, e você? Tudo ótimo. Camila, por que as mães se sentem assim? Elas não sabem, sofrem tanto depois que os filhos casam ou saem de casa, vão estudar fora, se a meta sempre foi essa, desde que elas tiveram filho. O que acontece? Como elas se sentem? Na verdade, esse sentimento é um sentimento que ele é bem construído desde quando a mulher concebe uma gestação, por exemplo. Porque a maternidade acaba se tornando um papel central na vida da mulher, desde quando ela engravida, desde quando ela tem um desejo. E a partir desse momento, ela acaba fazendo uma construção de que o papel dela é unicamente ser mãe. E ela acaba deixando muitos desejos, muitas vontades, muitos anseios de lado, porque culturalmente, socialmente falando, a sociedade ensina isso pra gente desde cedo, né? Que a gente ser mãe é o papel mais extraordinário do mundo e a gente acaba vestindo isso como uma verdade absoluta. Então, qualquer desejo que coloque a nossa maternidade meio que em xeque ou que faça com que a gente sinta que a gente está priorizando a gente, não priorizando nossos filhos, faz a gente ter a sensação de que qualquer coisa que fuja disso é errado. E aí acaba se tornando uma construção ao longo da vida. E aí quando os filhos crescem, saem de casa, ela deixou um paralelo ali, deixou um ponto de interrogação muito grande na vida dela, que agora ela não sabe como fazer para reconstruir isso, porque é como se ela tivesse parado a vida dela por muito tempo. E aí ela acaba não conseguindo construir a sua identidade novamente depois que os filhos saem. É como se ela tivesse perdido uma parte dela nesse momento. E esse momento tem muita culpa? Muita, bastante. Eu atendo muito paciente no consultório que às vezes tem filhos pequenos ainda que já sente essa culpa de imaginar quando vai ser. E muitas mães, depois que os filhos crescem, não conseguem entender o que elas conseguem fazer da própria vida. E elas se culpam por se priorizar, por fazer alguma coisa diferente, por entrar num relacionamento novo, porque é como se elas estivessem meio que abandonando os filhos ou abandonando aquela imagem de mãe que aí foi construída, né? A imagem de mãe na sociedade, ela é construída como um ser santificado. Então a mulher, ela não pode ter desejo, ela não pode ter vontades. E aí quando o filho sai de casa e ela quer reviver de novo, é como se ela não pudesse fazer isso de novo. É como se fosse um sentimento que ficasse apagado, né? A mulher não pode sentir. Que ela só tem aquele único papel. Exatamente. Nossa, e normalmente essas mulheres têm uma idade, assim, acima dos 50 anos, acima dos 40 anos. Qual que é o momento ideal? Mas é o cenário que isso acontece. Desse sentimento de culpa? É, Na verdade, a partir do momento em que ela começa a colocar em xeque se ela quer ser somente mãe ou se ela quer assumir outros papéis, né? Porque a gente é múltiplas, a gente não tem só um papel, socialmente falando. A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é profissional. E aí, quando ela começa, por exemplo, a ingressar no mercado, né, reingressar, né, algumas mulheres saem do mercado de trabalho para ser somente mãe. E aí, quando elas começam a querer fazer planejamento de vida novamente, se envolver numa nova relação, ela é como se ela tivesse que escolher somente um papel. Ela não pode ser múltiplas, ela não pode ser profissional, ser esposa, ser mãe, tudo ao mesmo tempo. E aí, se ela assume o papel, é como se ela estivesse traindo o outro, né? Traindo outra pessoa, traindo outro papel por se escolher, ou por escolher uma vontade que seja dela, né? esse sentimento pode ser confundido com outros distúrbios emocionais, por exemplo, pode desencadear um distúrbio de ansiedade, uma crise do pânico, Sim, uma sim. depressão. Acontece muito no consultório, por exemplo. Começou a chegar muita demanda para mim, por exemplo, de TDAH. Mulheres que são mães já com um diagnóstico pré-definido, né, através de rede social, de que tinham TDAH, ou de que estava com ansiedade, ou de que estava com transtorno narcisista. Mas aí a gente fazendo um trabalho com elas, a gente tentando entender o que estava acontecendo ali no contexto, ela não sabia mais, por exemplo, se ela tinha sonhos, ela não sabia se ela tinha desejos, ela não tinha Nossa, a Sara vontade. acabou de falar que eu perguntei isso para ela, ela é mãe de 3. Eu Aham. falei assim, qual que é seu sonho? Ela, então, eu até tenho sonho, mas assim, meu filho tem que fazer mais de 3 anos para eu lembrar, tipo, Sim. que ele não se lembrava dos sonhos. Nossa, é muito específico.
E aí, como a gente fica muito... Eu sou mãe também, né? Então, assim, às vezes eu até me identifico com algumas mães que chegam no consultório para mim, porque é um sentimento muito compartilhado entre as mulheres, né? Não tem como eu falar assim, eu sinto, fulano não sente. Às vezes a gente sente, mas a gente não consegue denominar o que a gente está sentindo, né? Às vezes é muito errado a gente falar que a gente está cansada. Por exemplo, ser mãe não pode cansar. Mas aí a gente tem múltiplas tarefas, cuidar de criança, educar. E aí isso é confundido com TDAH, por exemplo. Chega a mãe no consultório para mim falando que, Camila, mas eu tô esquecendo muitas coisas, não tô conseguindo focar. Mas aí ela tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, basicamente ela vai ter essa dificuldade de focar. Cuidar de uma criança e cuidar de uma casa. E se doar por inteiro para alguém, em momento nenhum ela pensa quais são as prioridades dela enquanto mulher. E aí, normalmente, vai se associando a outros tipos de distúrbio, ansiedade, principalmente. Aliás, a ansiedade não vai se confundindo, mas vai aumentando os sintomas de ansiedade. Porque é como se ela tivesse muitas coisas guardadas dentro dela que ela não conseguisse colocar para fora. E aí, isso vai se tornando um transtorno de ansiedade futuramente. Eu entrei no site para criar um projeto, eu tive que estudar muito sobre maternidade, né? Uhum. E eu estava bem focada na maternidade, assim, das mulheres que acabaram de ter filhos, mas não, né? Essa sensação de falta de identidade, elas sentem com filhos de 7, com filhos de 10. Não é um privilégio das mulheres que acabaram de ter filhos. Não. E eu estava muito focada na minha pesquisa nisso. Uhum. E aí eu fui falando com as pessoas, né, igual você e as outras convidadas, mas por que a gente está falando só dessas mães? Tem todas, de todas as idades. Eu falei, gente, faz todo sentido. Exato. Aí eu pesquisei num site lá que chama Os Desabafos da Maternidade. E teve uma frase lá que eu achei tão pancada, que era de uma mãe, né, são só desabafos das mães. E a moça escreve assim, da sobrecarga, né? Do tanto de função que uma mãe tem. E ela escreveu assim, depois que fui mãe, deixei de existir. Uhum. Gente, é muito forte isso. Tem uma comunidade, eu não sei se ela existe ainda, mas o meu TCC foi baseado na romantização da maternidade na faculdade. E eu comecei a acompanhar essa página no YouTube, que chama Eu Amo Meus Filhos, mas eu odeio ser mãe. E quando eu, profissional, vi isso na época, eu fiquei muito assustada com essa frase. Foi uma frase que me impactou. Mas acompanhando os vídeos e tentando entender o relato daquelas mulheres, que eu fui entendendo que o amar nossos filhos não anula a mãe que a gente é. Mas o processo de se tornar mãe é um processo muito doloroso. Não é um processo que a gente idolatra e que a gente ama. Mas a gente ali está construindo um vínculo com um serzinho, com uma criança, com um ser humano, que futuramente vai se desenvolver. E esse sentimento com esse ser não muda, mas a sobrecarga, a pressão, o sentimento de anulação que a gente tem o tempo inteiro, como igual eu tinha dito anteriormente, né? Da gente não poder sonhar, da gente não poder ter desejos e vontades, faz com que a gente sinta que a sobrecarga coloca a gente num papel de um sentimento ruim. Como se a gente odiar a maternidade, não o papel, não a ser mãe daquele serzinho, mas o papel de ser mãe é sempre colocado como uma pressão de não poder ter esse sentimento, como um sentimento muito ruim, né? Teve, nesse mesmo site, tem uma moça que escreveu assim, o título do texto dela. Uhum. Ela escreve, eu não odeio meus filhos, eu só estou exausta. Aí ela fala da impaciência que ela está sempre tão cansada, o tempo todo tão cansada, que ela está sendo uma mãe intolerante, uma mãe cansada, uma mãe impaciente. E ela se via, depois que eu estou fazendo assim, porque eu tenho a série imensa, e eu li todos, assim, nossa, é de muito impacto, assim, como é um lugar que eu acho que é um ambiente seguro para essas escritoras, elas escreviam coisas assim que você conseguia imaginar as cenas delas vivendo aqueles momentos ali. E aí ela fala, não odeio meus filhos, eu só estou exausta. Exato. E porque a criança, às vezes, você não vai conseguir disfarçar para a criança a sua impaciência, a sua intolerância, porque você está exausta, porque você dormiu 2 horas essa noite, que você está com várias demandas, e ainda tem as mães que ainda
trabalham fora e tem a criança que está em algum lugar, ela está com outro problema que ela tem que lidar, né? Mas o que é exatamente, para a gente partir desse ponto, o que é a síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é o sentimento de que tá faltando algo ali. Quando a mulher se torna mãe, assumidamente, ela coloca-se num papel de ter como função central a maternidade, o filho. Então, esse sentimento de posse já é um sentimento naturalmente humano. A gente tem esse sentimento quando a gente ama alguém. Quando a gente se relaciona, quando a gente tem amizades, a gente tem aquele medo de perder. É natural isso da natureza humana. Só que quando a gente se torna mãe, não é somente um sentimento ali que está sendo construído, mas é uma partezinha da gente, né? O filho nasce da gente, a gente constrói toda uma relação desde a gestação, a gente sofre com as dores do parto, depois que ele nasce, ele vive basicamente, exclusivamente, a gente vive em função deles, né? No questão de cuidado, no questão de zelo, de educação. E aí a gente acompanha todo esse desenvolvimento. É um vínculo que ele é construído durante muitos anos, é a relação mais duradoura que a gente tem na vida, né? E aí, quando esse filho sai de casa, ele toma uma independência, é como se ela tivesse sido traída. É um sentimento de traição que muitas mães têm, como se todo o esforço que ela dedicou para alguém tivesse sido em vão a partir de um determinado momento. Mas o filho só está construindo uma independência e uma identidade que é própria. Mas, igual eu disse, né, socialmente falando, é imposto para a gente essa posição de que ser mãe é o nosso papel fundamental na vida de todas as mulheres, e a gente acaba tornando isso uma verdade. E aí, quando os nossos filhos crescem, vai se tornar independente, vai seguir a própria vida, vai seguir os próprios propósitos, é como se ele estivesse dando chute na bunda da mãe, assim, digamos. E aí na cabeça dela. Na cabeça dela. E às vezes é um pensamento, um sentimento tão inconsciente. Não assim, tem muitas mães, igual eu falo como mãe também, porque de vez em quando eu me pego nesses pensamentos do tipo, nossa, como que vai ser quando os meus filhos saírem? Eu sei que eles vão sair, eu quero que eles se tornem adultos funcionais, adultos independentes, mas eu fico com aquela sensação de que, e agora, quem que eu vou ser depois que eles saírem? Qual que vai ser o meu papel? Qual que é a minha função depois que eles saírem de casa e não dependerem de mim mais? E aí eu fico me podando o tempo inteiro para não cair nessa armadilha. Mas, assim, é um sentimento que... Sentimentos a gente não controla, né? O primeiro passo para a gente entender é um sentimento que é construído, é um sentimento que vai sendo implantado na gente ao longo da vida. Ele é social, né? Exatamente. E a gente não controla como a gente vai se sentir. A gente precisa entender eles depois, para que isso não se torne algo patológico ou doentio. Camila, tem mulher que consegue não sentir? Não. Que ela já vem preparada, que ela sabe que... Será que existe isso? Eu não acredito não sentir, mas é trabalhado nisso, né? Por exemplo, na terapia a gente consegue trabalhar sobre esses papéis e sobre essa questão da gente se libertar dessas amarras, né? Porque é como se o vínculo se tornasse uma algema imaginável, né, na cabeça da mulher, às vezes até do filho. Os filhos podem sair de casa e ter esse sentimento de que está traindo a mãe. Por isso que tem muitos filhos que continuam sendo dependentes da mãe, mesmo morando fora, mesmo saindo de casa. Porque é como se ele tivesse uma dívida com aquela mãe. Eu tinha uma professora na faculdade que usava até uma frase com a gente, que é a dívida de gratidão, que é o pior sentimento que a gente pode ter, que é o sentimento da gente sempre ter que suprir alguém por algo que a pessoa fez pela gente. E o que a gente doa para alguém, os sentimentos que a gente oferece para alguém, não é cobrado. A gente não precisa cobrar isso a vida inteira. Os filhos não precisam ter esse sentimento de dívida e as mães não precisam cobrar esse sentimento. Olha, eu te dei a vida, olha, eu fiz isso por você. E acaba virando meio que um contrato fictício de vida inteira com aquele filho. Só na cabeça dela. Na cabeça dela e possivelmente do filho também. Do filho também, né? Verdade. Tem alguma maneira prática, assim, que uma mulher pode ressignificar isso? Se conhecendo, através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você consegue entender quem é você de novo. Aliás, de novo não, quem que é você a vida inteira. Mas em qual momento da minha vida que eu já devo buscar essa... A partir do momento que você percebe que você está em sofrimento emocional, que você não consegue se desprender daquele sentimento e você percebe que aquele sentimento está te trazendo muitos malefícios ao invés de benefícios.
Entende? A partir do momento que você está percebendo que a sua relação não está tão legal mais, a partir do momento que você está percebendo que você está se anulando muito, de que você está com uma ansiedade muito aflorada, que você está em estado depressivo por coisas tão pequenas entre aspas, tá? Não desqualificando o sentimento de ninguém, mas que você percebe que tem coisas que não estão no seu controle e você quer controlar, é o momento de você entendendo que ali é um ponto para você buscar ajuda, entender o que você consegue fazer também. É a reconexão da identidade dela, né? Exato. Ela se vê como indivíduo, não como as extensões, né? Que ela Exatamente. E como que a gente poderia ajudar essa mulher que está assistindo a gente nessa reconexão? O que você acha que ela poderia fazer? Ela pode criar hobbies, ela pode... Sim. Como que porque eu acho que é a parte mais difícil, porque é tão falado sobre isso, né? Ter um hobby, a mulher não consegue, né? Tem um corte até de um podcast da Mônica Martelli que ela fala. Ana Paula Padrão fala também. Pensa em alguma mulher que tem hobby. Tem pouquíssimas que tem. Eu acho que eu nem conheço uma mulher que tenha hobby, assim. Porque o hobby, quando a gente fala de hobby, e assim, as pessoas têm muito que é algo banal. No consultório, por exemplo, uma atividade que eu faço muito com as minhas pacientes, quando elas têm essa dificuldade de se redescobrir, eu falo sempre para ela tentar acessar a sua criança interior. Eu falo assim, fulana, quem que foi a fulana de 5 anos, de 10 anos de idade? Aí ela vai me contar um pouquinho da história dela. E eu falo assim, e ela, com 10 anos, o que ela gostava de fazer? Quais eram os sonhos? Porque normalmente quando a gente é criança, a gente imagina muito. Quando eu crescer, eu vou ser médica, eu vou ser dentista, eu vou pular de paraquedas. A gente faz o nosso cenário quando a gente é criança. E quando a gente se torna adulta, a gente acaba deixando meio que esses processos de lado, porque se tornar adulto demanda ser responsável. E ser responsável não tem tempo para curtir a vida, por exemplo. A gente não tem esse tempo de ser criança, de explorar o mundo. Então, assim, eu sempre trago essa questão da criança interior, porque eu falo assim, você está permitida ser essa criança que explora o mundo, que se diverte, que ri, que brinca, que inventa, que fantasia. Então, assim, tenta acessar quem foi essa criança de 10 anos que tinha muitos sonhos, possivelmente, ou que tinha uma imaginação ali que construía algumas coisas, e ver o que faz sentido para você construir com essa mentalidade de hoje. Eu vejo na internet agora alguns virais, assim, de mulheres acima de 70 anos, mas eu acho de tanta liberdade que elas começaram a viajar, juntar as amigas, e eu já vi vários, de várias mulheres diferentes, de várias, não da mesma turma, sabe, de outros perfis, que junta aquela mulherada e tem uma viagem da amiga. Como é que elas faziam? Tipo, tem a viagem internacional do ano e tem as viagens curtas pelo Brasil, assim, que elas fazem. Gente, eu achei aquilo tão legal. Eu falei, nossa, é isso. Ela criou outros filhos, tudo. E foi viajar. Mas não tem que ser assim, né? Tem que ser... Desde sempre. Desde sempre. Esse movimento que ele é um pouco problemático, né? Assim, depois que eu criar meus filhos, que eu vou viver. Então, você estava morta antes? O que aconteceu? Sim, é o sentido de vida, né? Porque a gente tem muitas vezes a sensação de que a gente está vivendo, mas a gente está só sobrevivendo. E a gente esquece desse sentido de vida. Qual que é o sentido da vida para você atualmente? Porque ser adulto também demanda isso, da gente entender que para a gente viver, a gente não precisa viver no automático. Então, se a gente tem sonhos, o que te impede hoje de fazer alguma coisa que te dá um frenesi, que te dá um friozinho na barriga de vez em quando? Você fazer isso por você não vai te fazer se tornar uma mãe ruim, por exemplo. Igual eu tenho uma paciente que ela tem muita dificuldade, ela tem filhas pequenas e ela tem muita dificuldade de acionar a rede de apoio dela, por exemplo, que ela tem dificuldade de pedir ajuda. E ela tem vontade de fazer um monte de coisa, só que ela não faz por medo de atrapalhar outras pessoas, de não pedir. E eu falei para ela, se você tirar um dia do mês para fazer alguma coisa por você e esquecer completamente que você está naquele papel de mãe, não vai te fazer os outros 29 dias se tornar um desastre. Não vai fazer as suas filhas se traumatizarem porque você tirou um dia do mês para fazer alguma coisa por você. Mas o sentimento de causar um desconforto nos filhos é muito grande, às vezes.
como se, se eu sair para uma balada, o que minhas filhas vão pensar de mim? Porque mãe não pode sair, né? Uhum. Mãe não pode ir pra festa, pode pôr roupa curta. Até porque, socialmente falando, se alguém vê uma mãe numa balada, a primeira coisa que vai perguntar, cadê seus filhos? Cadê seus filhos? Exato. Quem ficou com eles? Nossa, que pergunta. Eu não faço a pergunta nunca. E aí dá o sentimento de que, nossa, eu sou uma mãe péssima, porque eu fui um dia numa balada. Meu Deus. Mas que eu quero te perguntar é o que você acabou de falar, que era a sensação de culpa por estar sendo um pouco feliz, né? Sim. Que é muita culpa que as mães colocam por ter momentos de felicidade que os filhos não estão compartilhando naquele momento. Eu posso falar que eu já compartilhei esse sentimento. Porque os meus filhos são pequenos, entre aspas, né? O meu mais velho tem 8 anos e a mais nova tá com 5. A primeira vez que eu viajei sem eles foi a pior viagem, entre aspas, da minha vida. Nossa! Porque foi uma viagem que eu fui para Maceió de avião. Eu nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez que eu fui. E eu não conseguia aproveitar nada lá, porque eu ficava tentando imaginar, nossa, se eles estivessem aqui. Se eles estivessem aqui, eles iam querer isso. O que eles fariam se eles estivessem aqui? E na hora que o avião subia, né, que é uma sensação ali muito gostosinha, eu falei assim, nossa, eles iam amar estar aqui. Então, assim, foi uma viagem que eu fiquei, 7 dias pensando em como seria se eles estivessem lá comigo. E eu não conseguia aproveitar aquele momento, que eu estava em família, eu não estava nem com amigos, eu estava com a minha mãe e com meu irmão. Então, assim, é um sentimento que às vezes a gente nem tem a noção de que a gente vai sentir. Às vezes a gente acha que vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí, quando a gente se depara que a gente vê o tão entrelaçado os sentimentos, tá? Com os nossos filhos, no sentido da gente não conseguir ser feliz naquele momento, não conseguir aproveitar o momento, com medo de estar frustrando os nossos filhos, por exemplo. Camila, nossa, gente, tem um exemplo, né? Mas como você acha que a terapia pode ajudar essa mulher, assim? Primeiro ela vai entender e vai conseguir nomear os sentimentos dela. Muitas vezes a gente não consegue nomear, a gente sente. E é por isso que às vezes a gente entra eu faço isso com a minha terapeuta. Eu chego pra ela e falei, eu tô sentindo um sentimento tal. Eu tô com inveja, eu tô com ciúme, meu ego tá ferido. O que é isso que eu tô sentindo? Aí você já tá dando nomes, é exatamente isso. Mas tem mulher que chega e ela não consegue. Ela fala, tô sentindo angustiada, eu não tô feliz, eu não sei o que tá acontecendo. E aí ela tá com um misto de muitos sentimentos e não consegue falar. E aí na terapia ela vai conseguindo colocar pra fora, igual aquele filme Divertidamente Eu Sou Extremamente Apaixonada. Também. Porque ele é um filme que ele consegue dar nome aos sentimentos. Então, tudo bem você sentir raiva, você não é uma pessoa ruim por estar sentindo raiva. Raiva é um sentimento genuíno, é um sentimento que existe em todo ser humano. Tá tudo bem você se sentir ansiosa. Então, assim, ela conseguir primeiro entender o que ela tá sentindo, dar nome ao que ela tá sentindo, é um passo inicial. Depois entra o processo dela se conhecer, dela entender o que ela gosta, o que ela não gosta, entender os limites dela, que é importante também. Muitas mulheres acabam não entendendo os limites dela, aceita qualquer coisa, porque é um sentimento que está enterradinho dentro dela. Então, assim, ela não consegue impor limites numa relação abusiva, porque ela tem filhos e aí ela precisa manter aquela relação. Ela não consegue entender o limite de um não pro filho, porque às vezes ela é mãe solo e aí ela sente que se ela falar não, ela tá trazendo um trauma para a criança, e aí ela acaba sendo permissiva com todas as pessoas que entram na vida dela. Então, ali, a partir do momento que ela começa a se conhecer, ela já consegue impor esses limites, e aí vai sendo um processo que vai ser construído para ela entender o que está acontecendo com ela e o que ela consegue fazer. Eu li uma frase tão forte recentemente, que era assim, quem se beneficia quando você não se escolhe? Nossa, isso é muito forte. Tanto de sapo que você engole, tanto de não que você não dá. Quem se beneficia? Porque nunca é a gente, né? Não. A gente é só ansiedade e angústia no estômago. E eu acho que é exatamente isso. É a questão da autoestima mesmo, né? Dela não querer cuidar dessa parte, né? Para entrar nessas relações, para deixar de viver as coisas, deixar ser viciadas em algumas emoções, né, que a prejudica demais. Você acha que a parte de a espiritualidade consegue ajudar essa mulher? A espiritualidade vai ser muito individual.
Então, assim, vai depender muito do que ela acredita e de como que ela está conseguindo gerir isso de uma forma saudável. Porque os exageros nunca é saudável para a vida de ninguém. Então, a forma que ela consegue gerir e trazer isso como uma forma de lidar com todo esse misto de sentimento, com ela mesma, com as verdades dela, com os propósitos dela, é muito benéfico. Eu gosto até de trazer que nada que te traz sensação de bem-estar é ruim. Então, se te traz sensação de bem-estar, se você consegue ter uma visualização clara ali de quem você é, do que você está sentindo a partir de determinadas questões, ali já está sendo terapêutico, né? Entre aspas, já está te trazendo essa voz de novo, já está te trazendo essa calmaria que às vezes é o que muitas mulheres precisam naquele momento. Você tem pacientes lá que conseguiram equilibrar essa fase, se equilibrar emocionalmente, voltar ao trabalho de forma natural, assim, tranquila? Não é um processo linear, não é um processo que a gente fala assim, nossa, agora todo mundo está 100%, não. Porque a gente tem altos e baixos, né? Igual eu te falei, sentimento a gente não escolhe. A gente não escolhe quando a gente vai se sentir ou não. E a gente, enquanto ser humano, né, a minha forma de trabalhar, a gente acredita que nós somos geridos por sistemas. Então, a gente é influenciado pelas pessoas que a gente se relaciona ao longo da vida. Então, algumas marquinhas sempre ficam dentro da gente. Não tem como a gente anular completamente tudo que a gente sente. Então, vai ter processos que sempre vão retornar. Pode ser que retorne de uma forma mais branda, pode ser que retorne de uma forma que você vai conseguir gerir, que não vai te assustar tanto quanto te assustava no início, por exemplo. Mas nunca vai ser linear, nunca vai ser um processo que vai ter início, meio e fim, acabou, agora já estou terapeutizada e não tenho esse sentimento mais. Pode acontecer, mas pode acontecer de uma forma que não vai te assustar tanto. Você vai conseguir ali administrar de uma forma mais tranquila também. Mas ela vai sentir insegurança, você acha, assim, de tomar a decisão de não ser só apenas o papel mãe, assim, de executar mais funções? Então, a insegurança sempre vai, porque sempre vai ter um outro papel ali para tomar um lugar, né? Então, assim, a partir do momento que ela consegue administrar essa questão da maternidade, tem o papel profissional. E o papel profissional, às vezes, pode transcender o papel da mulher. Então, assim, ela pode se sentir insegura por tomar decisões como qualquer outra pessoa. Então, a insegurança, ela sempre vai acontecer ali de um modo ou de outro. A insegurança, ela é uma resposta ao medo. Normalmente, quando a gente sente medo de tomar uma decisão, ou quando a gente está ansiosa, que a gente quer algo que aconteça muito na nossa vida, e aí aquela coisa está prestes a acontecer, vai dar aquela sensação de, será que eu sou capaz? Será que eu sou potente? Será que eu estou preparada? Será que isso é para mim? Então, esse sentimento de segurança vai aparecer em algum momento. Pode ser com a maternidade, pode ser com o papel profissional, o papel de mulher, sempre vai aparecer. Mas, igual eu te falei, às vezes pode aparecer de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila, porque ela já vai estar conseguindo administrar e ela já vai ter uma visão diferente daquela do início. Quando ela está em terapia, por exemplo, ela vai aprender a lidar com determinadas coisas. Vai ter coisas que não vai fazer sentido para ela mais, mas em um outro momento, outra coisa pode tomar o lugar ali e fazer o papel de amedrontar ela em algum momento. Mas aí ela já vai conseguir administrar de uma forma diferente. Você acha que familiares podem fazer esse papel negativo? Muito. De não deixar a mulher avançar? Muito. Família, amigos, todo mundo. A gente não nasce uma folha em branco, né? Desde quando a gente nasce, nós somos seres sociais e a gente é influenciado muito pelas pessoas que nos cercam. A nossa identidade, ela é construída por esses papéis, por essas pessoas, por esse ciclo de relacionamento que a gente tem. Então, os nossos medos, eles são influência direta também de quem a gente se relaciona, tanto família, quanto relacionamento amoroso, quanto amigos. E isso vai perpetuando ao longo da vida inteira. Esse sentimento do ninho vazio que a gente tinha trago, ele é construído por isso também. A gente precisa entender como que foi a construção familiar dessa mulher para ela ter esse sentimento de posse também com o filho. Se ela viver uma relação muito conflituosa com a família, possivelmente ela vai ter uma relação mais fechadinha com o filho, porque ela não quer passar esses traumas que ela teve para o filho. E isso vai sendo perpetuado de geração em geração também.
E eu acho que a família, a família, né? Porque amigo você escolhe, né? Uhum. Mas a família você nasce junto. Tem uma responsabilidade positiva e negativa muito grande, né? Tem. Tem que ser assim. Tem que ter um parceiro que apoia, filhos que apoiam, essa mulher viver outros papéis, executar outras Sim. ter outras performances na vida, né? Não Uhum. apenas ser mãe exclusivamente. Exatamente. Por isso que a gente tem que se relacionar com pessoas que nos levantam ao invés de nos abaixam, né? Então, assim, tem pessoas que entram na nossa vida para trazer, para ser um complemento, né? Eu sou até contra aquelas metáforas de tipo, metade laranja, tampa da panela, porque a gente não é incompleta, a gente precisa entrar numa relação já completo. Uma pessoa para complementar os nossos propósitos é o que vai fazer com que a gente tenha uma visão diferente ou que a gente construa as visões que vai trazer benefícios tanto para a gente quanto para os nossos relacionamentos. Então a gente também precisa entender com quem que a gente está se relacionando, entender se essas relações estão trazendo pontos positivos para a nossa vida e para a nossa visão de mundo, para a nossa visão de nós mesmas. Quem que a gente está se tornando a partir daquele relacionamento. Se a gente está inseguro ou se a gente está conseguindo se tornar potência. Então, assim, é toda uma construção também da gente entender que as nossas relações influenciam em tudo que a gente sente e nas nossas ações também. E para a gente concluir, qual mensagem você deixaria para essa mulher? A mensagem que eu deixaria é pra gente nunca desistir da gente mesmas, né? Às vezes a gente tem a sensação de que a gente é só alguma coisa, a gente só tem um papel pequeno ou a gente é insignificante. Mas a gente, a partir do momento que a gente consegue entender que a gente é muito mais do que a gente possa imaginar e que a gente pode construir a persona que a gente quiser a partir do que a gente deseja, é o ponto principal para a gente fazer uma construção mais saudável da gente mesma, né? E para a gente construir relações saudáveis com outras pessoas também. Concordo. Nosso dica, não é pública, que você trouxe para nós? Eu trouxe um podcast que foi uma indicação de uma paciente que mexeu muito comigo. Foi o podcast Para Dar Nome às Coisas. E eu acho que ele exemplifica muito um pouquinho do que a gente trouxe aqui hoje também, que ele é um podcast de uma jornalista, o nome da jornalista me fugiu agora, mas ela fala um pouquinho sobre a questão de denominar sentimentos, da gente falar sobre frustração, falar sobre medo, falar sobre angústia. E o podcast é um podcast muito descontraído. Na bio do Instagram dela, ela fala que é até uma conversa de bar, porque ela traz esses pontos de uma forma que você consiga se conectar sem medo. A gente não precisa ter medo de falar que está com medo, a gente não precisa ter medo de falar que está insegura, mas a gente aprender a falar, a gente aprender a expressar o que a gente sente, a gente aprender a impor limites, é um ponto principal e eu acho que é um podcast que conecta pessoas reais com pessoas reais, de uma linguagem muito simples e muito direta, de alguma forma. Eu vou ir nessa linha sua também, então. Eu vou dar uma dica do podcast Espelho, da Manuela Xavier. Ela é maravilhosa. Ela me dá tanta porretada na cara. E aí, enquanto ela está se maquiando, ela é psicanalista, né? Então, enquanto ela está se maquiando, ela vai falando muitas reflexões que eu fico assim, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu faço isso. E eu faço terapia também, mas eu gosto de ouvir outros profissionais, né? Do que está acontecendo. Então, da Manuela Xavier. Segue ela no Instagram também, que ela é muito legal. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço. Eu adorei, de verdade. Achei muito legal a nossa conversa. Espero que você venha mais vezes. Ai, obrigada a todo mundo. Foi muito legal poder compartilhar um pouquinho com vocês.